Nos anos mais silenciosos da vida de Padre Pio, quando ainda era pouco conhecido fora dos muros do convento, um curioso fenômeno começou a se desenrolar durante as confissões que ele atendia. Certa vez, uma mulher entrou na capela carregando, em sua bolsa, um pequeno objeto de madeira esculpido à mão, herdado de sua avó. Era algo aparentemente inofensivo, algo que qualquer pessoa deixaria sobre a cômoda do quarto sem pensar duas vezes. Mas no momento em que ela se aproximou do confessionário, Padre Pio recuou levemente e disse com firmeza: "Você está carregando algo que não pertence à luz. Livre-se disso." Ela ficou atônita. O objeto era um presente de família, algo que a acompanhava desde a infância, mas ao ver os olhos do santo estigmatizado, olhos que pareciam enxergar além da carne e do tempo, ela soube que precisava obedecer. A mulher jogou fora o pequeno talismã no mesmo dia. Naquela noite, segundo seu relato, dormiu sem ouvir os ruídos e sussurros que há semanas a perturbavam. Essa história se repetiu diversas vezes com diferentes pessoas e objetos. Padre Pio, sem jamais recorrer a julgamentos superficiais, parecia reconhecer com clareza quais itens carregavam, presenças ou influências que não vinham de Deus. E sempre alertava: o inimigo se esconde onde ninguém imagina, até dentro do que se chama lar. Hoje vamos mergulhar em uma jornada intensa e reveladora. 3 objetos que, segundo relatos e testemunhos inspirados na espiritualidade de Padre Pio, podem estar atraindo escuridão para dentro do seu quarto, especialmente em tempos santos como a Semana Santa. Mas mais do que isso, vamos entender por que esses objetos são perigosos, qual energia eles carregam e como se libertar deles de maneira plena e espiritual. Nada será dito aqui com superficialidade ou sensacionalismo. Este roteiro é um convite à luz. Começamos com um item que muitos consideram símbolo de beleza e arte: máscaras decorativas. Você já viu aquelas máscaras venezianas com rostos alongados, pinturas douradas, sorrisos congelados no tempo? Elas estão em lojas, feiras, penduradas nas paredes como elementos exóticos. Mas poucos sabem que essas máscaras têm origem em cerimônias ocultas, rituais antigos que buscavam invocar ou ocultar identidades espirituais. Padre Pio certa vez foi questionado sobre itens decorativos e respondeu algo que muitos interpretaram como um alerta: nem tudo o que enfeita vem de Deus. Há rostos que escondem sombras. Claro, isso não significa que todo objeto exótico seja maligno. Mas o que está por trás dele? Onde foi comprado? Quem o deu? Qual era o estado de espírito da pessoa que o criou? Objetos absorvem memórias, energias, intenções, e o quarto, local de descanso e entrega, deve ser um santuário de paz, não um depósito de presenças misteriosas. Durante a Semana Santa, esse cuidado se intensifica. O espiritual está mais sensível, mais próximo. O bem e o mal, também, se movimentam com maior intensidade. O segundo objeto, mais comum ainda, costuma se esconder à vista de todos. E aqui, talvez, a revelação seja ainda mais desconcertante. Relógios quebrados. Isso mesmo. Um simples relógio parado na parede, ou um de pulso abandonado na gaveta, pode estar carregando uma energia de estagnação que afeta o ambiente. Padre Pio não falou literalmente sobre relógios, mas entre seus conselhos espirituais havia um tema recorrente: não deixe que o tempo de Deus seja interrompido por distrações do mundo. Em muitas tradições místicas, o tempo é visto como um fluxo sagrado. Quando um objeto que simboliza o tempo, como um relógio, está quebrado, ele não apenas representa interrupção, mas pode se tornar um ponto de acesso para sentimentos de confusão, atraso e repetição. Já percebeu como certos ambientes parecem te fazer esquecer do tempo, do propósito da oração? Observar os objetos ao redor pode revelar muito. Por fim, o terceiro item, e talvez o mais polêmico, envolve livros antigos de práticas espirituais que não condizem com sua fé. Isso inclui manuais de adivinhação, astrologia, ou textos sobre práticas espirituais que misturam crenças de forma confusa e sincrética.
Não se trata aqui de julgamento, mas de discernimento. Padre Pio alertava com força contra a curiosidade espiritual desordenada. Ele dizia: a fé pura não precisa de atalhos, precisa de entrega. Livros têm poder, são portais, e quando mantemos no quarto, lugar onde nosso espírito repousa, textos que invocam forças desconhecidas ou contraditórias com a verdade que buscamos, estamos, na prática, permitindo que energias ambíguas entrem no espaço mais íntimo da nossa alma. Mas talvez você esteja se perguntando: isso é superstição? É exagero? E a resposta é: depende da sua visão espiritual. Mas mesmo para quem busca apenas paz e bem-estar, faz sentido limpar o ambiente de objetos que causam desconforto, peso e inquietação. Padre Pio, com toda a sua doçura e firmeza, nos ensina que o lar deve ser terreno sagrado. Neste ponto, estamos apenas começando. Nos próximos blocos, vamos mergulhar em histórias reais de pessoas que transformaram suas vidas espirituais ao entenderem o poder dos objetos dentro de casa. Você verá como uma pequena decisão pode abrir portas para a luz ou para o caos. Uma das histórias mais impressionantes que chegaram até nós envolve um homem chamado Enrico, que trabalhava como restaurador de móveis antigos em um vilarejo nas colinas da Calábria. Enrico era um homem de fé frágil, daqueles que frequentavam missas apenas em datas obrigatórias, mas que nunca haviam experimentado verdadeiramente a profundidade do sagrado. Tudo mudou quando, em uma tarde nublada, ele encontrou um livro escondido no fundo falso de um baú que acabara de restaurar. O livro estava envolto em tecido escuro, com símbolos estranhos gravados na capa. Por curiosidade, Enrico levou o objeto para casa e o guardou na prateleira do quarto. Nas semanas seguintes, a vida de Enrico virou de cabeça para baixo. Pesadelos constantes, sensação de peso nos ombros, ruídos inexplicáveis durante a madrugada. E o pior, uma tristeza profunda, sem causa aparente, passou a dominá-lo. Foi então que sua esposa, preocupada, o convenceu a visitar o convento de San Giovanni Rotondo, onde ainda se preservavam os relatos e objetos ligados a Padre Pio. Lá, um frade, ao ouvir sua história, lhe disse calmamente: certas portas, uma vez abertas, exigem oração dobrada para se fechar. Enrico, tocado por essas palavras, queimou o livro e fez uma confissão profunda. Em poucos dias, sua vida voltou a florescer. Essa história ecoa os alertas espirituais de Padre Pio sobre os perigos invisíveis que nos cercam. Ele tinha um dom raro, o de discernir espiritualmente a origem dos sofrimentos das pessoas. Em confissões, era comum ele revelar pecados não confessados, apontar hábitos escondidos ou alertar sobre influências espirituais ligadas a objetos que os fiéis nem imaginavam serem perigosos. Ele dizia que muitos tormentos da alma começavam por pequenas concessões no cotidiano, e os objetos do nosso quarto, da nossa intimidade, podem ser essas concessões silenciosas que abrem brechas. Outro testemunho marcante é o de Lucia, professora de matemática aposentada, que vivia em Assis. Ela tinha por hábito colecionar pequenas estatuetas de divindades orientais, achando-as bonitas e boas energias. Durante anos, decorou seu quarto com esses objetos. Mas com o tempo, começou a perceber uma espécie de inquietação espiritual durante suas orações. Era como se houvesse uma barreira invisível entre ela e Deus. Lucia procurou um sacerdote, que a orientou a fazer um retiro espiritual. Durante o retiro, ela sonhou com Padre Pio, que a olhava em silêncio e depois apontava para uma estante. Acordou com o coração acelerado. Quando voltou para casa, entendeu o significado. Retirou todas as estatuetas, orou com fervor e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma leveza profunda ao entrar em seu quarto. É importante dizer que o problema nunca está em um objeto por si só, mas na carga que ele carrega e no espaço que ocupa dentro de nós. Padre Pio era contrário à idolatria, ao apego a coisas materiais e à confusão espiritual. Tudo o que afastava do Cristo, ele considerava um risco. Por isso, quando falamos de objetos que devemos remover do quarto, principalmente em tempos sagrados como a Semana Santa,
Não estamos fazendo uma caça às bruxas. Estamos propondo um reencontro com o essencial, um retorno à simplicidade do Evangelho, à pureza do olhar para Deus. Imagine agora o seu quarto como um altar. Tudo o que ali estiver deve refletir a luz, a serenidade, o amor. Não apenas as imagens religiosas, mas também o que está nos armários, gavetas, paredes. Seu quarto pode ser um espaço sagrado de intimidade com o céu ou uma arena de batalhas invisíveis. A escolha é sua. A espiritualidade não se limita ao templo. Ela começa em casa e, muitas vezes, dentro do nosso quarto. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca esse reencontro com a luz. Está sentindo isso também? Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Se este conteúdo está tocando seu coração de algum modo, aproveita esse momento e se inscreve no canal. É gratuito, rápido e me ajuda muito a continuar trazendo reflexões profundas como essa. Mas não é só isso. Me conta aqui nos comentários. Existe algum objeto no seu quarto que você sente que não pertence mais à sua vida? Pode ser algo que ganhou de alguém, algo que te dá arrepios, algo que carrega lembranças ruins. Compartilha com a gente. Essa troca de experiências pode ser transformadora. Às vezes, o que você viveu pode ajudar outras pessoas a enxergarem o que está escondido no próprio caminho. E se quiser, deixa também uma vela virtual aqui nos comentários em honra ao Padre Pio. Um simples já mostra que você está buscando luz. Agora que você já sabe como objetos aparentemente inofensivos podem carregar consequências espirituais imensas, nos próximos blocos, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos entender o que Padre Pio dizia sobre a influência dos objetos pessoais e o que fazer quando você não consegue se desfazer de algo que sabe que precisa ir embora. Vamos falar também sobre os sinais espirituais de que um objeto está afetando o seu sono, sua paz, sua alma. Quando pensamos em objetos que afetam nossa espiritualidade, é comum imaginar apenas os visivelmente estranhos ou místicos. Mas Padre Pio sempre alertava para o mais perigoso dos inimigos, o que se disfarça de normalidade. Ele dizia, é no costume que o inimigo encontra abrigo. Um simples presente de um relacionamento mal resolvido, uma carta guardada de tempos de sofrimento, uma roupa usada em um momento de dor, tudo isso, se guardado sem purificação, pode manter viva uma ligação espiritual que já deveria ter sido rompida. Foi o que aconteceu com Alberto, um enfermeiro aposentado da região de Bari. Ele guardava no fundo de uma gaveta o uniforme que usava nos plantões de hospital, não por saudade, mas por um sentimento estranho de culpa por não ter conseguido salvar um jovem paciente anos antes. A cada noite que se aproximava do guarda-roupa, sentia uma opressão no peito, mas nunca relacionava aquilo ao uniforme. Até o dia em que, durante um momento de oração solitária, pediu um sinal a Deus. Naquela noite, sonhou com um homem de hábito marrom, rosto sereno que apenas lhe dizia: liberte o passado para que a paz possa entrar. Alberto acordou chorando. No dia seguinte, queimou o uniforme e, segundo ele, pela primeira vez em anos, dormiu em paz. Esse tipo de relato revela uma das verdades espirituais mais profundas ensinadas por Padre Pio. Certos objetos não são só coisas. Eles são extensões, emocionais, espirituais e energéticas do que vivemos. E quando essas experiências não foram curadas, aquilo que carregamos se transforma em correntes invisíveis. O nosso quarto, mais do que qualquer outro lugar da casa, deve ser um refúgio de descanso integral, corpo, mente e alma. Mas como descansar se os elementos ao nosso redor nos mantêm conectados a culpas, medos, traumas e laços espirituais quebrados? Por isso, mais importante do que listar objetos a serem eliminados é cultivar o discernimento espiritual. Você já sentiu que, ao entrar em um determinado ambiente, algo pesava no ar? Ou que alguns objetos, ao serem tocados, traziam lembranças que não condiziam com a paz que você deseja? Isso não é superstição. Isso é percepção espiritual. E essa percepção, segundo Padre Pio, se aguça à medida que nos aproximamos da oração verdadeira. Ele dizia: a alma que ora vê com os olhos do coração.
Uma jovem chamada Daniela vivenciou isso com algo tão corriqueiro quanto um espelho antigo. O espelho estava na casa de sua avó, que havia falecido após anos de depressão profunda. Quando herdou o objeto, Daniela o colocou no quarto sem questionar. Em poucos meses, sua própria vida emocional começou a se fragmentar. Crises de ansiedade, sensação de inadequação, insônia. Durante uma confissão com um frade capuchinho, devoto de Padre Pio, ela foi aconselhada a observar tudo que havia trazido da casa da avó. O espelho lhe veio imediatamente à mente. Ao retirá-lo do quarto, Daniela sentiu como se uma névoa interna começasse a se dissipar. Foi um processo lento, mas libertador. Esses sinais nem sempre são óbvios. Muitas vezes ignoramos por achar que são apenas sentimentos passageiros. Mas e se o quarto for o epicentro de tudo? E se a nossa dificuldade em rezar, descansar ou ter clareza espiritual estiver conectada ao que colocamos ali dentro? Padre Pio tinha uma percepção muito nítida da guerra espiritual em curso no mundo. Mesmo sem sair do convento por décadas, sua visão alcançava almas, situações e objetos à distância. Ele recebia cartas de fiéis que lhe perguntavam sobre enfermidades espirituais misteriosas, e não raramente sua resposta envolvia algum objeto guardado com apego desordenado. Um pequeno terço dado por alguém que praticava o oculto, uma imagem de anjos estilizados que nada tinham de sagrado, ou mesmo músicas e livros com conteúdos contraditórios à fé. Por isso, é essencial também fazer um exame daquilo que consumimos dentro do quarto. Não são apenas objetos físicos, são também sons, imagens, palavras. Se você costuma assistir vídeos ou ouvir músicas de conteúdo duvidoso antes de dormir, pergunte-se: isso aproxima meu espírito da paz ou da confusão? Padre Pio aconselhava: a última palavra do dia deve ser uma oração. E se nossas últimas ações forem exposição à violência, à lascívia, ao desespero, o que estará sendo semeado em nosso subconsciente? Em uma carta dirigida a uma senhora atormentada por sonhos recorrentes, Padre Pio escreveu: purifique o lugar onde repousa sua cabeça e verá que a tempestade se acalma. É uma frase simbólica, mas poderosíssima. Se o lugar onde repousamos está espiritualmente contaminado, como podemos esperar serenidade? Assim como limpamos os lençóis e arejamos o quarto, é necessário fazer uma limpeza espiritual do ambiente. Isso não exige rituais elaborados, mas sim consciência, oração e ação concreta. Remover o que não edifica, o que não cura, o que não santifica. Nos próximos blocos, vamos abordar algo ainda mais profundo. Como saber se você está emocionalmente ou espiritualmente preso a um objeto e como se libertar. Falaremos sobre os apegos invisíveis que nos impedem de crescer espiritualmente e como Padre Pio ajudava as pessoas a romper com isso de forma doce, mas firme. Prepare-se para uma nova etapa dessa jornada de luz. Existem objetos que não conseguimos deixar para trás porque, de alguma forma, achamos que perderemos algo com isso. Uma memória, uma conexão com alguém que já partiu, ou até mesmo um pedaço de quem fomos. É como se o objeto fosse um elo entre o passado e o presente. Mas o que Padre Pio nos ensina é que o verdadeiro elo que deve ser preservado é com Deus e com a vida que Ele quer restaurar dentro de nós. Padre Pio dizia que o apego era um tipo de prisão da alma. Ele não falava apenas do apego material, mas do emocional, do espiritual e até mesmo do psicológico. Muitos fiéis vinham até ele confessando não conseguir se livrar de certos hábitos ou sentimentos. E com frequência, a resposta dele era uma pergunta simples: do que você se recusa a abrir mão para que Deus entre por completo? E às vezes, essa resposta estava dentro de uma gaveta. Um exemplo comovente vem de uma mulher chamada Teresa, ex-proprietária de uma pequena livraria em Verona. Após perder o marido em um trágico acidente de trânsito, ela guardou todos os pertences dele intactos em seu quarto por anos. A camisa pendurada na cadeira, o relógio sobre o criado mudo, os sapatos encostados na parede. Quando, anos depois, tentou se abrir para a vida novamente,
Descobriu que era como se seu quarto estivesse congelado no tempo. Dormia entre lembranças. Acordava em luto. Ao visitar San Giovanni Rotondo durante uma missa, ouviu um sacerdote relatar um conselho que Padre Pio teria dado a uma viúva. Guardar uma memória no coração é santo, mas perpetuar o luto no espaço é fechar a porta para a ressurreição. Essas palavras foram como uma lâmina de luz para Teresa. Ela entendeu que guardar não era o problema. O problema era nunca ter deixado ir. Quando voltou para casa, separou o que de fato desejava conservar no coração e deu novos rumos aos objetos físicos. Fez uma doação com parte das roupas, deu o relógio a um sobrinho que admirava o tio e deixou o espaço respirar. Com isso, sua alma também respirou. Aos poucos, voltou a sorrir. E como ela mesma diz, o luto virou gratidão. Objetos não têm sentimentos, mas carregam significados. E são esses significados que podem nos aprisionar. Padre Pio reconhecia que o processo de libertação nem sempre é fácil. Ele mesmo enfrentava lutas interiores intensas. Em diversas cartas, confessou viver ataques espirituais, pressões, dores profundas, mas nunca cedeu ao apego ao passado. Seu olhar estava sempre em Cristo, mesmo quando o mundo ao redor parecia desmoronar. E esse olhar fixo em Deus é o que precisamos cultivar quando sentimos dificuldade em deixar algo ir. Algumas pessoas também enfrentam um desafio ainda mais sutil. Objetos herdados de familiares com histórico de envolvimento espiritual negativo. Um senhor chamado Maurício, que morava próximo a Benevento, herdou uma caixa de madeira do avô. Dentro, havia cartas antigas, medalhas e alguns objetos ritualísticos que mais tarde descobriu estarem ligados a práticas de invocação de espíritos. Por anos, a caixa permaneceu guardada no sótão. Mas seus filhos começaram a ter terrores noturnos, e ele mesmo desenvolveu um quadro inexplicável de insônia e irritabilidade. Em um momento de desespero, buscou um diretor espiritual que o orientou a fazer uma oração de libertação e se desfazer imediatamente dos objetos. Maurício, em lágrimas, queimou a caixa no campo atrás de sua casa. Segundo ele, a casa silenciou naquela mesma noite. Muitos talvez achem que isso é exagero, mas não é. O mundo espiritual existe, e não é neutro. Padre Pio combatia diariamente as forças invisíveis que rondavam os fiéis. Ele dizia: o mal se esconde no que parece pequeno, comum. É ali que ele germina sem ser notado. Por isso, a vigilância era um pilar de sua vida. E essa vigilância começa dentro de casa. O seu quarto é o seu território. É onde você descansa, ora, sonha. Não permita que haja nele objetos carregados com energias, intenções ou histórias que não são mais compatíveis com a paz que você deseja viver. Muitas pessoas me perguntam: mas como saber se estou apegado demais a algo? A resposta é simples. Se você sente medo ou culpa ao imaginar se desfazer daquilo, então ali há um nó emocional ou espiritual. E Deus não nos quer presos. O Evangelho é liberdade, é leveza. E como dizia Padre Pio, a alma liberta reconhece o que é essencial e não se curva ao que passou. Nos próximos blocos, vamos aprofundar como consagrar seu quarto espiritualmente e quais objetos ajudam a trazer proteção e luz ao ambiente, e não peso e confusão. Você vai descobrir também como pequenas atitudes podem abrir grandes portas de paz. Vamos falar de orações, bênçãos simples e poderosas, e até de como organizar o espaço de maneira espiritual. Porque sim, a forma como arrumamos o ambiente também comunica algo ao invisível. Padre Pio dizia que a casa de um cristão precisa ser uma extensão da igreja. E se a casa é um templo doméstico, o quarto deve ser o altar do repouso da alma. Mas como transformar esse espaço em um verdadeiro refúgio espiritual? A resposta está em 2 pilares: purificação e consagração. E tudo começa pela decisão de santificar, pela fé, cada centímetro daquilo que chamamos de lar. A primeira etapa é a mais prática: identificar tudo que não corresponde mais à sua caminhada com Deus.
Fotos antigas, presentes de relacionamentos, passados marcados por sofrimento, objetos trazidos de viagens sem discernimento espiritual, lembranças de perdas que ainda machucam. Nenhum desses itens precisa continuar ocupando espaço se trazem peso ao coração. Como um jardineiro que poda o que não floresce, precisamos ter coragem de podar o que não edifica. Padre Pio falava que a poda é dolorosa, mas prepara para a floração da alma. Depois vem o momento da consagração. Muitos acreditam que isso é algo reservado aos padres ou religiosos, mas a verdade é que qualquer fiel pode, e deve, consagrar o seu lar. Não se trata de fórmulas mágicas ou rituais extravagantes. A consagração é uma entrega. É você, de forma sincera, dedicar seu quarto a Deus, pedir que o Espírito Santo habite ali, que os anjos acampem ao redor, e que tudo naquele espaço glorifique o Senhor. Há orações simples que fazem isso com eficácia surpreendente. Uma delas, muito recomendada por devotos de Padre Pio, é a oração do Salmo 91, recitada em voz alta com autoridade espiritual, de preferência enquanto você caminha pelo ambiente. Outra prática poderosa é a bênção com água benta, que pode ser feita com humildade e fé mesmo por leigos. Padre Pio abençoava objetos e espaços com frequência e incentivava os fiéis a usarem água benta todos os dias, chamando-a de arma invisível contra o mal visível. Além da limpeza e da consagração, há também os objetos que trazem luz. Sim, existem objetos que não só decoram, mas protegem. Um crucifixo acima da cabeceira da cama, por exemplo, não é apenas simbólico. É um lembrete diário do sacrifício de amor que nos sustenta. Imagens de santos como São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora das Graças, ou mesmo do próprio Padre Pio, desde que abençoadas e colocadas com reverência, tornam-se pequenos focos de presença espiritual. Mas o mais importante não é o objeto em si, é o seu significado, sua função e a intenção do coração que o coloca ali. Há também o poder da palavra no ambiente. Ter versículos bíblicos em quadros ou escritos em papéis perto da cama ou dentro do guarda-roupa é uma forma de semear a palavra onde você vive. Padre Pio recomendava aos fiéis que repetissem frases curtas de oração durante o dia e que mantivessem palavras santas ao alcance dos olhos. Uma sugestão prática é escrever frases como: Jesus, eu confio em vós, ou Senhor, conduz meus sonhos, e colocá-las ao lado da cama, na parede ou no espelho. E a música? Sim, até o som pode transformar um ambiente espiritualmente, substituir músicas carregadas de sensualidade, tristeza ou rebelião por canções de louvor, instrumentais suaves, ou até cantos gregorianos, tem um impacto direto no clima espiritual do espaço. Padre Pio mesmo dizia que, onde o louvor habita, o mal recua. Comece e termine o dia com sons que elevem seu espírito. Organização também é espiritual. Um quarto desorganizado, escuro, abafado, muitas vezes reflete o estado interno da alma. Já um quarto limpo e iluminado, com elementos de beleza e ordem, comunica paz e atrai o repouso verdadeiro. Não é sobre estética perfeita, mas sobre harmonia. Afinal, Deus é um Deus de ordem, e a ordem externa inspira a ordem interior. Quando falamos de transformar o quarto, também falamos de transformar a rotina. Antes de dormir, desligue as telas com tempo. Faça uma oração, mesmo breve. Agradeça pelo dia. Entregue as dores. Leia uma passagem bíblica. Padre Pio dizia que as últimas palavras do dia deviam ser dirigidas ao céu. E ao acordar, antes, mesmo de pegar o celular, ele recomendava: levante a alma antes de levantar o corpo. Uma breve oração, um bom dia sincero ao Senhor, muda o tom do dia inteiro. Essa transformação do espaço físico em um lugar de presença divina não é uma prática mística distante. É um chamado para cada cristão. Padre Pio acreditava que os lares deveriam ser fortalezas espirituais, e isso começa no quarto, onde repousamos e sonhamos. Ao purificar o espaço, consagrar os objetos e ajustar o ambiente à luz da fé,
Criamos uma terra santa, onde o Espírito de Deus pode agir com liberdade. No próximo bloco, encerraremos essa jornada com uma reflexão profunda. Quais os frutos dessa purificação? Como a vida muda quando a alma encontra paz até no silêncio do quarto? E como o Padre Pio sempre dizia, quando o coração se silencia, Deus fala. Quando o ambiente ao nosso redor é purificado e consagrado, algo invisível, mas muito poderoso acontece. O coração começa a descansar de verdade. E não se trata apenas de um descanso físico. É como se a alma, que por tanto tempo carregou ruídos, sombras, pressões e angústias, finalmente encontrasse um abrigo. Um espaço onde Deus pode falar, curar, renovar. É isso que muitas pessoas começam a sentir quando seguem os passos da limpeza espiritual, ensinada por santos como o Padre Pio. Há relatos tocantes de pessoas que, após reorganizar e abençoar seus quartos, passaram a dormir com mais serenidade, sonhar com mais leveza, acordar com mais clareza. Uma jovem professora chamada Helena, de Juiz de Fora, contou que convivia com insônia crônica por mais de 7 anos. Fez exames, tentou remédios naturais, terapias, mas nada resolvia. Um dia, ouvindo um testemunho sobre Padre Pio e a purificação do espaço íntimo, decidiu mudar. Removeu tudo que a remetia a mágoas, objetos de ex-relacionamentos, lembranças de fracassos e até presentes que, embora bonitos, vinham carregados de tristeza. Ela então consagrou seu quarto com oração, colocou uma imagem de São Miguel, arcanjo na cabeceira, e passou a fazer orações breves antes de dormir. Em uma semana, seus padrões de sono mudaram. Em um mês, ela já não acordava mais no meio da noite. E hoje diz: não foi apenas meu quarto que mudou, foi minha vida. Deus encontrou espaço. Esse é o ponto central de toda essa reflexão. Dar espaço para Deus agir. Muitas vezes pedimos respostas, paz, direção, mas estamos rodeados de ruídos. E não percebemos que esses ruídos estão presentes nas coisas que mantemos por medo de mudar, por costume, ou simplesmente por não refletir. Padre Pio sempre dizia que o inimigo se aproveita das distrações para nos afastar do essencial, e às vezes, o essencial é justamente o silêncio e a simplicidade. Transformar o quarto em um refúgio espiritual não é sobre religiosidade mecânica ou superstição. É sobre aliança. É sobre fazer um pacto íntimo com Deus dizendo: aqui, neste espaço, tu és bem-vindo. Esta cama, este chão, esta parede, tudo é teu. E quando um ambiente é entregue assim, ele deixa de ser só parte da casa. Ele se torna parte da missão. Há também uma mudança nos relacionamentos. Pessoas que antes se sentiam constantemente irritadas, impacientes ou ansiosas dentro de casa relatam que, após essa purificação, começaram a se sentir mais calmas, tolerantes, dispostas a ouvir e acolher, porque a limpeza espiritual de um cômodo ecoa nos relacionamentos da casa inteira. A graça se espalha, a paz se derrama. É bonito notar que essa prática não exige muito dinheiro, nem grandes reformas. Não é sobre luxo ou decoração. É sobre intenção e presença. Um cantinho de oração feito com carinho. Um crucifixo simples. Um salmo escrito à mão. Uma vela acesa com fé. Tudo isso, aos olhos do mundo, pode parecer pequeno, mas aos olhos de Deus são sinais de um coração que deseja ser templo vivo. Padre Pio dizia: Deus não exige grandes obras, mas grandes amores. E talvez cuidar do nosso quarto, do nosso canto, com esse amor devoto e silencioso, seja uma das formas mais puras de agradar ao céu. Porque o mundo pode estar em desordem, mas quando a alma encontra ordem e luz no próprio repouso, ela consegue resistir. E agora que você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: o que devo fazer agora? A resposta é simples. Olhe ao seu redor. Olhe com olhos espirituais. Veja o que ali dentro revela paz, e o que ainda esconde dor. O que aproxima você de Deus, e o que o mantém preso a um tempo que já passou. Peça discernimento. Converse com o Espírito Santo. E então, com calma, comece a agir. Um gesto por vez.
Uma gaveta por dia, uma oração por noite, e a transformação virá. Ao terminar esse roteiro, quero te fazer um convite especial. Se você sentiu algo diferente, se em algum momento sua alma foi tocada, então se inscreva no canal agora. Mas não apenas como quem clica num botão. Inscreva-se como quem entra numa comunidade. Aqui, falamos de fé com profundidade, com verdade e com um desejo sincero de caminhar junto com você. E mais do que isso, eu quero te ouvir. Conte nos comentários a sua história. Você já viveu algo semelhante? Já precisou se desfazer de algo que parecia inofensivo, mas estava roubando sua paz? Já transformou seu quarto em um lugar de oração? Como foi essa experiência? Compartilhe com a gente. Sua história pode tocar outras vidas. Pode ser uma luz para quem ainda está no escuro. E se você gostou deste conteúdo, se ele trouxe algo novo para você, me diga também o que aprendeu com Padre Pio hoje. O que mais te marcou? O que vai levar para a sua vida? Quero muito saber. Padre Pio nos ensinou a sermos vigilantes, mas também confiantes. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso. E talvez depois de tudo o que ouvimos juntos hoje, o que mais precisamos seja exatamente isso: orar, esperar e confiar que o espaço que preparamos com fé será a morada da presença de Deus.